se conheceu, a gente fazia show num clube da piada, que era um lugar lá, casa de comédia que abriram lá em Belém. O Serginho abriu, era um cara que contava piada mesmo, e eu pedi pra fazer stand-up. E o Davi, que é o cara que tá atrasado porque ele tem uma esposa que não deixa ele sair de casa, Já começou a piada então. Agora você vai ver. Ninguém. Diversão na noite toda. E ele também foi pedir fazer stand-up lá, no mesmo tempo. A gente era muito ruim e a gente fazia show juntos porque a gente não tinha material suficiente pra fazer sozinho. Nem pra fazer junto, na verdade. O cenário de humor em Belém é muito pouco, independente de stand-up ou outras coisas. E é difícil começar lá, porque, por exemplo, aqui, se um cara quer começar a fazer stand-up, ele pode ficar 2 semanas indo em shows todo dia diferentes, ele pode ver qualquer tipo de comediante, ele pode chegar com um comediante que está há mais tempo, pedir dicas, mostrar piada. E isso a gente não tinha em Belém, a gente não tinha contato com ninguém. Então quem ajudava a gente com as piadas era a gente mesmo. Então que o nível de experiência era lá embaixo. Ele mudou primeiro. Eu vim primeiro, eu vim alguns anos antes. Ele fez Malhação, foi pro Rio, Malhação. Depois foi pro Agora é Tarde, veio pra São Paulo. Em seguida veio o Davi, que veio pra cá pra São Paulo, entrou na Praça é Nossa e em um mês foi demitido. Ele veio pra casar. Aí depois, basicamente, quase ao mesmo tempo, aí em seguida veio o Vitor e o Osmar e por último... Foi uma semana de diferença. Primeiro o Vitor, depois o Osmar e depois fui eu. Eu vim Eles ter um ano. moraram lá em casa há muito tempo, não pagaram nada de aluguel. Nada. 6 meses. Nada. Uma vez eu pedi pra dividir a diarista, pelo menos eles acharam ruim. Então, pô, realmente foi uma época que passou e não deu saudade. A gente conseguiu, a gente percebe que existe meio que uma rede de indicações que está cada vez mais envolvendo comediantes de stand-up. Isso é um negócio que está acontecendo muito e está muito forte isso. Pra repórter, apresentador, pra tudo, roteirista... pra tudo. Eles estão de olho em stand-up em tudo. A gente tem muitos comediantes, mas se for ver, cada estilo de comediante tem pouco representando cada estilo. A gente não tem, por exemplo, se for fazer um show, um show temático só de comediantes gays, tu não consegue montar esse elenco. Os caras não assumem. O nicho de temas específicos de comédia que lá fora é muito grande e tipo, lá fora fazer um show só de judeu. Faz um mês inteiro só de comediante judeu sem repetir. Entendeu? Aqui a gente não consegue fazer isso, então ainda tem muita coisa pra crescer. Umas coisas que a gente não se permite mais nas nossas piadas, que uma coisa que a gente não se permite mesmo é tipo fazer piadas clichês, que a gente vê que é tipo corintiano ladrão, de São Paulino viado, de gaúcho viado. Essas coisas a gente não se permite mais, pela carreira que não é muito grande, mas pela 5 anos aí já fazendo, a gente não se permite mais fazer isso. É coisa que o tiozinho da rua faz e tal, essas coisas a gente não faz mais, então. E isso é uma forma de tá se renovando, querer buscar piadas mais difíceis, com temas... Ou falar sobre amendoim, eu quero que as pessoas achem graça sobre amendoim, que é mais difícil. Não que a gente consiga cumprir isso a rigor, mas a gente tenta. Minha grande paixão é o stand-up, apesar de todos os outros gêneros de humor que existem, o que eu gosto mesmo, é o stand-up, e são os 3 nomes que eu mais cito de referência pra mim, é Bill Cosby, o Chris Rock e o Ed Murphy. Eu gosto de negão fazendo piada, que eles são melhores que a gente. O cara que eu mais gosto hoje é o Tim Minchin, que é um comediante australiano e ele é músico, ele toca piano no show dele e ele é muito bom músico, muito bom cantor. Ele tem umas piadas muito boas, é um estilo diferente de comédia que não é tanta piada uma atrás da outra, é muito mais um texto longo, parece que ele está improvisando enquanto ele fala e umas músicas muito boas mesmo. Ele fala muito dele, da vida dele e ele fala muito de religião, ele é ateu e ele fala de religião xingando e é bonito ao mesmo tempo. Eu e o Murilo, a gente tá fazendo música com humor também, e o Timite é uma referência em relação ao humor. Hoje em dia eu tô lendo Veríssimo, que é uma referência que ela é muito legal de humor, que eu tô aprendendo agora, muito bacana, tem escrito umas crônicas. Então eu meio que não tenho quem falar assim, 2 ou 3, assim, é meio que todo mundo fazendo parte agora das minhas referências. Eu comecei assistindo muito George Carlin no começo do stand-up, e depois que ele morreu eu parei. Ele sai do lugar comum que os comediantes vão e vai muito pra
umas viagens da cabeça dele que tu não se identifica, mas tu tá pensando assim, poxa, que viagem legal, tu compra a ideia dele. E que eu vejo isso muito hoje em dia no Louis C.K., que ele faz a mesma coisa. O Louis C.K., ele não tem muita piada de identificação no que ele fala, mas ele te propõe uma ideia, uma visão sobre uma situação que todo mundo tem a mesma visão, todo mundo tem uma visão normal, e ele te mostra como isso pode ser, como pode fazer sentido um olhar completamente diferente, e eu gosto muito desse estilo. Então, um dos caras que eu gosto muito de copiar. Absolutamente qualquer lugar para fazer absolutamente qualquer coisa. Se for Entendeu? Agora a diferença é que assim, existe uma linha muito tênue entre fazer uma boa piada e falar porcaria. Isso é muito ingrato pra gente, porque falando uma piada muito boa, tu é um gênio, mas falar uma piada que não funciona, tá falando bosta. Nem sempre fazer rir é o alvo nosso, a gente só quer provocar uma reflexão, coisa parecida, mas quer ser relevante, o ponto é esse. E se isso não funcionar, a gente não vai fazer, não tem sentido. Sabe? Se começar a falar, ninguém tem absolutamente nenhuma reação. A gente chama de palestra. Funciona. Chama de palestra e cobre mais e é um coffee break no final.